Ezequiel capítulo 35. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra o monte Seir e profetiza contra ele. E diz-lhe: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu estou contra ti, ó monte Seir, e estenderei a minha mão contra ti, e te farei maior desolação. As tuas cidades farei desertas e serás desolados. Então saberás que eu sou o Senhor. Porquanto guardastes iniquidades perpétua e espalastes os filhos de Israel pelo poder da espada, no tempo de sua calamidade e no tempo de sua iniquidade final. Por isso vivo eu, diz o Senhor Jeová, que te preparei para sangue, e o sangue te perseguirá, visto que não odiastes o sangue te perseguirá. E farei do monte Seir uma extrema assolação, e exterminarei dele o que nele por ele passar, e o que nele por ele voltar, e encherei os seus montes dos seus mortos, nos teus alteiros, nos teus vales, e em todos os teus rios cairão os mortos à espada. Em desolações perpétuas te porei, e a tua cidade nunca mais serão habitadas. Assim sabereis que eu sou o Senhor. Porquanto dissestes: as duas nações e as tuas terras serão minhas, e as possuiremos, sendo que o Senhor te achava ali. Portanto vivo eu, diz o Senhor Jeová, que procederei conforme a tua ira e conforme a tua inveja, de que usaste no teu ódio contra eles, e me farei conhecer entre eles quando te julgar, e saberás que eu sou o Senhor. Ouve todas as tuas blasfêmias que proferiste contra os montes de Israel, dizendo: já estão assolados a nós não entregue por pastos. Assim vos engrandecestes contra mim com a vossa boca, e multiplicastes as vossas palavras contra mim. Eu ouvi. Assim diz o Senhor Jeová: quando toda a terra se alegrar, eu te porei em assolação. Como te alegaste da herança da casa de Israel, porque foi assolada, assim te farei a ti. Assolado serás o monte Seir e todo o Edom, sim, todo ele, e saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel capítulo 36. E tu, ó filho do homem, profetiza aos montes de Israel e dizes: Monte de Israel, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus, porque o inimigo disse contra vós: até as alturas eternas serão vossa herança. Profetiza e dize: assim diz o Senhor Jeová, porquanto vos assolaram e devoraram de todos os lábios, para que ficasseis feito herança no restante das nações. E tendes andado em lábios paroleiros e em família de povos. Portanto, ouve, ó monte de Israel, a palavra do Senhor Jeová. Assim diz o Senhor Jeová aos montes e aos alteiros, aos rios e aos vales, aos lugares assolados e solitários, e às cidades desamparadas, que se tornaram em rapina e em escárnio ao restante das nações que lhe estão em redor. Assim diz o Senhor Jeová: certamente no fogo meu zelo farei contra o restante das nações, e contra todo o povo de Edom, que se apropriaram da minha terra, com toda alegria no seu coração, e com menosprezo da alma, para a lançarem fora da rapina. Portanto, profetiza sobre a terra de Israel, e dize aos montes, e aos alteiros, aos rios e os vales: assim diz o Senhor Jeová: eis que falei no meu zelo e no meu furor,
porque levaste sobre vós o opróbrio dos gentios. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eu levantei a minha mão para que os gentios que estão ao redor de vós levem o seu opróbrio. Mas vós, ó monte de Israel, produzireis os vossos ramos e darei os vossos frutos para o meu povo de Israel, porque estes prestes a ver. Porque eis que estou convosco, e me voltarei para vós, e sereis lavrados e semeados. E multiplicarei homens sobre vós, a toda a casa de Israel, a toda ela. Vossas cidades serão habitadas, e os lugares devastados serão edificados. E multiplicarei homens e animais sobre vós, e eles se multiplicarão e frutificarão, e farei com que seja habitado como dantes, e vos trarei melhor de vossos princípios, e sabereis que eu sou o Senhor. E farei andar sobre vós, homens, o meu povo de Israel. Eles te possuirão, e serás a sua herança, e nunca mais os desfilharás. Assim diz o Senhor Jeová: porquanto vos dizem, tu és uma terra que devora os homens, e és uma terra que desfilhas as suas nações. Por isso, tu não os devorarás, mas os homens nem desfilhará, mas as tuas nações, diz o Senhor Jeová. E farei que nunca mais tu ouça as afrontas dos gentios, nem levarás mais sobre ti o próprio das gentes, nem mais desfilharás a tua nação, diz o Senhor Jeová. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, quando a casa de Israel habitava na sua terra, então a contaminaram com os seus caminhos e com as suas ações. Como os anuncia de uma mulher, e sua separação tal era o seu caminho perante o meu rosto. Derramei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra, e dos seus ídolos que os contaminaram. Espalharei entre as nações, e foram dispersos pelas terras, conforme os seus caminhos, e conforme os teus feitos eu os julguei. E chegando as nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, porquanto se dizia deles: estes são o povo do Senhor, e saíram da sua terra. Mas eu os poupei por amor de meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações, para onde foi. Dizer, portanto, ó casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová: não é por respeito a vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome que profanastes entre as nações para onde fostes. E eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o que profanastes no meio deles, e as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Jeová. Quando eu for santificado aos seus olhos, e vos tomarei dentre as nações, vos congregareis de todas as terras, e vos trarei para a vossa terra. Então espergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vós purificarei. E dar-vos-eis um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos. Guardeis os meus juízos e os observareis. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vossos sereis o meu povo, e eu serei vosso Deus. Livrarei-vos de todas as vossas imundícias. Chamarei o trigo e multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. E multiplicarei o fruto das árvores e as novidades do campo, para que nunca mais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos, que não foram bons,
e tereis nojo em vós mesmo das vossas iniquidades e das vossas abominações. Não é por amor de vós que eu faço isto, diz o Senhor Jeová. Notório vos seja envergonhai-vos e confundi-vos por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor Jeová: no dia em que eu vos purificar de todas as vossas iniquidades, então farei com que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares devastados. E a terra assolará, será lavrada, em lugar de estar em assola, aos olhos de todos os que passavam. E dirão: estas terras assolada ficou como um jardim do Éden, e as cidades solitárias, assoladas e destruídas, estão fortalecidas e habitadas. Então saberei as nações que tive ficado ao redor de todo vós, que eu, o Senhor, tenho reedificado a cidade destruída e plantado o que estava devastado. Eu, o Senhor, e disse, e o farei. Assim diz o Senhor Jeová: ainda por isso serei solicitado pela casa de Israel, que lhe o faça multiplicar-lhes, e eis os homens como um rebanho, como o rebanho santificado, como o rebanho de Jerusalém nas suas solenidades. Assim, a cidade desperta se encherão de rebanhos de homens e saberão que eu sou o Senhor.